Você já parou para pensar que o preço da gasolina no seu bairro depende de 2 pedaços de mar minúsculos do outro lado do planeta? Imagine o mundo parando de repente porque 2 portões invisíveis no oceano foram trancados por correntes de aço diplomáticas e militares. Estamos falando de um cenário real e iminente, onde o preço do combustível pode triplicar da noite para o dia e a economia global entrar em colapso total. O conflito entre Estados Unidos e Irã atingiu um ponto crítico, e o que está em jogo agora não são apenas bombas ou drones, mas o controle absoluto das veias que bombeiam o sangue do capitalismo moderno. O petróleo. De um lado, temos o Estreito de Hormuz, uma passagem estreita controlada pelo Irã, por onde passa quase 30% de todo o petróleo transportado por mar no mundo. Imagine um funil gigante. Se o Irã decidir fechar essa torneira, o impacto é imediato, brutal e devastador para todos os continentes. Mas o que ninguém está te contando é que existe um segundo bloqueio, muito mais silencioso, acontecendo do outro lado dessa disputa. Os Estados Unidos, em uma jogada estratégica de xadrez geopolítico, estão preparando o que especialistas chamam de contra-bloqueio. Enquanto o Irã ameaça fechar Hormuz, os UAE e seus aliados monitoram de perto o Estreito de Malaca e as rotas do Mar Vermelho, criando uma pinça que pode asfixiar não apenas o Irã, mas também as potências que dependem desse fluxo constante, como a China. É um jogo perigoso de quem pisca primeiro. Se o Irã trava o tráfego em Hormuz para punir o Ocidente, os Estados Unidos respondem travando as rotas de exportação de quem apoia o regime persa. Estamos vivendo o pesadelo logístico do século XXI. O Irã sabe que Hormuz é sua maior arma de dissuasão. Eles possuem mísseis de precisão, minas navais sofisticadas e enxames de lanchas rápidas prontas para transformar aquele canal em um cemitério de navios cargueiros em questão de minutos. Mas a resposta americana não seria apenas militar, seria uma asfixia estrutural. Imagine o efeito dominó. As refinarias param por falta de matéria-prima. A logística de alimentos entra em colapso porque os caminhões não têm diesel, e os preços nos supermercados disparam em questão de horas, não dias. Esse duplo bloqueio cria uma zona de exclusão global sem precedentes. De um lado, a agressão física do Irã tentando sobreviver às sanções sufocantes. Do outro, a retaliação estratégica americana cercando as rotas comerciais que alimentam a indústria asiática. A tensão no Oriente Médio não é mais apenas sobre território ou religião, é sobre a sobrevivência energética de cada nação. Quando o Irã utiliza seus aliados, como os Houthis no Iêmen, para atacar navios no Mar Vermelho, eles já estão testando esse bloqueio parcial, enviando um aviso claro de que podem interromper a globalização como a conhecemos. E por que isso importa diretamente para você? Porque vivemos em um sistema totalmente interconectado, onde a distância foi anulada pela logística. Se um petroleiro não passa por Hormuz, o frete sobe na Europa, o dólar oscila violentamente no Brasil e a inflação devora o seu poder de compra antes mesmo do mês terminar. Esse duelo de gigantes coloca a humanidade refém de uma geografia implacável e de decisões políticas tomadas em salas fechadas. Estamos a apenas um erro de cálculo, um disparo acidental ou uma provocação excessiva de uma crise sem precedentes, onde o mar se torna um campo de batalha invisível e o petróleo vira uma arma de destruição em massa econômica. O que estamos presenciando é o possível fim da era da energia barata e segura. Cada movimento de porta-aviões americanos e cada exercício naval iraniano é um passo em direção a esse bloqueio total que pode mudar a história do consumo mundial para sempre. A pergunta que fica não é mais se isso vai acontecer, mas quando a pressão vai se tornar insuportável o suficiente para o primeiro gatilho ser puxado. Se você quer entender como essas peças se movem e como isso vai afetar seu bolso e o futuro do planeta, você precisa ficar atento a cada pequena atualização desse conflito. O que você acha que aconteceria com a sua rotina se o mundo ficasse sem petróleo por apenas uma semana? Comenta aqui embaixo sua opinião, compartilha esse vídeo com quem precisa entender a gravidade dessa situação e me segue agora para não perder os próximos capítulos dessa crise global.